Olha, o governo de Pernambuco identificou 14 envolvidos naquele episódio de agressão a um casal de turistas mato-grossenses em Porto de Galinhas, no último sábado. A responsável pela barraca, onde tudo aconteceu, foi intimada pela Polícia Civil e a Secretaria de Turismo proibiu o estabelecimento de funcionar por uma semana. O casal, que estava em uma viagem de férias, foi cercado por comerciantes que, mesmo com a presença dos guardas municipais, atacaram os turistas. A agressão teria iniciado após uma discussão por causa de uma cobrança considerada abusiva. O caso é investigado como lesão corporal. Olha, e para falar justamente sobre situações como essas que acabamos de ver, a gente conversa agora com o Dave Prada, advogado e mestre em Direito Civil, a quem eu agradeço pela presença aqui no SBT News. Doutor, eu falei o nome corretamente? É Dave, é isso mesmo? Falou sim. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Doutor, casos como esse que vimos em Porto de Galinhas, com um episódio de lesão corporal em um ponto turístico, quais as medidas legais que podem ser tomadas? Bom, nesse caso, os consumidores eles podem acionar os agressores na justiça, tanto civil quanto criminalmente, pelo crime de tentativa de extorsão, de lesão corporal, talvez até pela quantidade de pessoas que batiam neles, que agrediam, e pelo tempo em que agrediam, inclusive em cima da viatura do Corpo de Bombeiros, talvez até aí o enquadramento de uma tentativa de homicídio, e também na esfera civil pedindo danos morais aí pelas agressões, pela extorsão, pela prática abusiva praticada contra eles. Agora, doutor, um comerciante pode cobrar um valor mínimo de consumo? Não, nenhum comerciante, nenhum tipo de lugar, restaurante, bar, balada, a chamada consumação mínima, ela é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor em todo o território nacional. Então, o consumidor ele não é obrigado a consumir nenhum valor e, no caso das praias, em que eles selecionam algum tipo de prato, petisco, dependendo da região do Brasil, eles têm um cardápio específico para o consumidor que está ali na praia escolher para ele não pagar pela cadeira ali na praia, isso não pode acontecer. Isso é uma prática completamente abusiva e, nesse caso, o consumidor ele pode denunciar online no PROCON, na prefeitura e também entrar com ação dependendo do que acontecer, como nesse caso em que foram agredidos. Nesse caso lá em Pojuca, lá em Porto de Galinhas, doutor, o que foi que houve? Lá no menu, né, no caso, havia uma observação dizendo que o uso de cadeiras do guarda-sol também teria uma taxa ali de R$ 20, se não me falha a memória, cada item, né? Cada cadeira também R$ 20 no caso. Essa cobrança é válida? Isso pode acontecer cobrando um valor pelo aluguel de uma cadeira, de um guarda-sol? Leandro, dando uma explicação mais detalhada, eu quero dizer o seguinte: cada município tem uma legislação específica, dizendo se o comerciante pode ou não colocar cadeiras, geralmente quantas cadeiras ele pode colocar, barracas, etc. Então, a primeira coisa é verificar a legislação municipal, se ele pode colocar aquilo ali. A segunda a prática muito comum é que eles tomam a praia inteira. Nesse momento que eles tomam a praia inteira e você não tem onde ficar praticamente, né, eles tomam quase toda a faixa de areia até o mar, não pode ser cobrado para você utilizar a cadeira e o guarda-sol, nenhum tipo de valor, mesmo que você não consuma. Por quê? Porque ele está ocupando toda a faixa da areia. Nesse sentido, o que ele colocou ali passa a ser público e aí não pode ser mais cobrado. E se ele estiver obedecendo a legislação municipal, colocando a quantidade certa de cadeiras, etc., de equipamentos ali, ele também não pode cobrar pelo uso, a não ser que ele te informe antes e você aceite, e aí você sente e resolva pagar pelo valor que está sendo cobrado. Mas no caso dele ocupar todo o espaço e não te deixar alternativa, você pode utilizar o equipamento sem ser cobrado. E se te cobrarem, ligue o 90 e chame a polícia. Agora, doutor, para um comerciante prestar serviço na praia, tem que ter autorização da prefeitura, né? Do órgão local. Sim, tem que ter licença, por isso que eu disse que a maioria dos municípios tem uma legislação específica para o comerciante trabalhar ali, especificando as regras, quantidade de cadeiras, equipamentos, etc. Se houver valores altos, no caso de pratos de comida, né, valores abusivos, isso é permitido, doutor?
Ou o Não, cliente... inclusive, recentemente tivemos algumas prisões no Rio de Janeiro, não só por prática abusiva, prato de camarão a R$ 400, como também ao golpe da maquininha, né? Tivemos uma caipirinha que foi cobrada por R$ 20.000, né? E a ambulante, a criminosa ali, foi presa. Porque eles utilizam uma maquininha fraudulenta, riscam a maquininha, deixam o visor opaco, a pessoa não consegue ver direito o valor. Então, tem muitas pessoas que se fingem de ambulantes em várias praias do Brasil, se unem ao crime organizado, como ocorreu recentemente em Copacabana, onde cerca de 20 pessoas foram presas aí pela polícia numa formação de quadrilha, lesando consumidores, não só nacionais, como estrangeiros, e aí também explicando, tanto o estrangeiro quanto o brasileiro, a legislação é a mesma. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, ainda que a pessoa não more no Brasil. Então, toda essa prática abusiva, ela é coberta pelo Código de Defesa do Consumidor e o estrangeiro ou o brasileiro pode acionar o PROCON, a Prefeitura e a PM. Ok, então se houver valor abusivo, ou então cobrança de cadeira que não seja autorizado, no caso, autorizada a cobrança pela Prefeitura, o consumidor deve ligar para o PROCON, ou então para a Prefeitura, ou para 190, é isso, doutor? Na verdade, ele deve acionar o PROCON para que o estabelecimento seja autuado. A Prefeitura ela vai fiscalizar o PROCON com relação à prática abusiva do valor. A Prefeitura ela vai verificar o código de posturas do município, então, se a quantidade de equipamentos está correta, se ele está cobrando ou não o valor permitido pela legislação municipal, é outra fiscalização, é a fiscalização de posturas do município. E, se não resolver, se tiver ali uma ameaça, uma agressão, aí passa a ser crime e aí ele liga 190, inclusive se ele se sentir intimidado para poder sair dali, como aconteceu nesse caso. É um caso lamentável isso aí. Logo na minha terra, lá em Pernambuco, quando eu vi, eu fiquei muito triste, porque a praia é tão bela, né? Porto de Galinhas, aquela região ali, tem muita praia bonita, o ambiente é muito confortável, mas infelizmente nessa cena que a gente verifica agora, olha, estraga todo o clima, né? E é lógico... Infelizmente, Leandro, a falta de fiscalização acaba permitindo isso. Eles vão fazendo, ninguém faz nada, e aí acaba a gente vendo esse tipo de cena. Houve uma denúncia na internet que viralizou há pouco tempo atrás, justamente nessa praia, não tomaram as devidas providências, então eles foram aumentando o grau aí de abusividade, partindo para essa agressão covarde aí de mais de 10 pessoas contra eles. E por sinal, é só um alerta aqui, que aqui no Brasil, nas praias, alguns estados dão exemplo, mas em vários municípios, essas barraquinhas, né, que servem comida, uma comida local, elas devem ser mais, não só fiscalizadas, mas identificadas, né? Cada município você vê uma dificuldade até para você fazer uma denúncia para saber a localização, não apenas pelo nome. Em cada município, cada estado deveria se organizar melhor até com números, para poder ser fácil. A barraca de número tal, na praia tal. Que seja mais fácil para o consumidor, para o turista, fazer uma denúncia, né? Chegar ao PROCON, chegar à Prefeitura e, é lógico, surtir efeito, né? Muito obrigado, viu, doutor? Por favor. Imagina. Eu que agradeço. E, Leandro, só mais uma dica para o consumidor. Existe um golpe também do cardápio, em que ele apresenta o cardápio, você faz o pedido e na hora da conta o valor é outro. E aí, quando você pede para ver o cardápio, ele apresenta um cardápio com valor majorado. Então, quem costuma ir à praia, eu sugiro sempre fotografar o cardápio, depois tirar outra foto do cardápio com a barraca ao fundo para poder provar que o valor anunciado inicialmente era outro. Ótima dica, por sinal, doutor. E lamentável esse tipo de comportamento, né? A gente não deve fazer isso, A gente tem muito tipo de golpe na praia, a gente tem que ficar atento. Obrigado mesmo, viu, pelas explicações também. Feliz ano novo para o senhor. Até o próximo, até 2026, até daqui a pouquinho. Até lá. Grande abraço.